Paz seja contigo. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vai ser uma alegria estudar a palavra de Deus junto com você. Amém? Quero pedir, antes de nós iniciarmos a aula, que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o seu comentário, dá o seu joinha e ative o sininho também para você receber notificação todas as vezes que nós fizermos uma postagem nova, tá bom? Então faça a sua parte. Não esqueça de deixar um comentário, é muito importante para a gente, ok? Bom, nós vamos orar e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Pai querido, nós queremos pedir a sua bênção sobre esta aula, que o Senhor, através do Espírito Santo, nos dê graça e nos ajude, para que a gente consiga entender a sua palavra da maneira que ela precisa ser entendida. Então que o nosso entendimento não venha do entendimento humano, mas que venha do teu Espírito Santo a nós. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje, como você sabe, nós estamos estudando a nossa revista Discipulando, com o título Portando uma Nova Identidade. E hoje nós estamos iniciando a lição de número 4, que é Desviando-se da Cólera e do Homicídio. Está lá na página 18, você que tem a revista, está na página 18. E o texto que nós vamos usar como base do nosso estudo de hoje é o texto de Mateus, capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 26, que diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Bom, nós estamos, como vocês puderam perceber desde o início, desde a primeira aula, nós estamos estudando o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, ele nos traz preciosas lições. O Sermão da Montanha, ele tem como versículo-chave, como se fosse uma pregação, ele tem como versículo-chave o versículo 20. O versículo 20 que diz assim: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então veja que Jesus está dizendo, de uma maneira muito clara, que o conceito e o padrão de justiça dos escribas e dos fariseus não tinha nenhum valor diante de Deus. Eles se sentiam justos, e eles tinham atitudes que aos olhos deles eram atitudes de uma pessoa justa, ou eram atitudes de justiça. Mas Jesus deixa claro que o conceito de justiça dos escribas e dos fariseus, o entendimento que eles tinham sobre justiça, não tinha valor diante de Deus. Por isso Jesus diz: olha, se vocês quiserem praticar a justiça dentro dos padrões dos escribas e dos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. E eu tenho certeza que o principal propósito e objetivo das nossas vidas é entrarmos no reino dos céus. Então Jesus diz que para isso a minha, a sua, a nossa justiça tem que exceder, tem que superar
a justiça, o tipo de justiça dos escribas e dos fariseus. Jesus está propondo um tipo de justiça diferente. E Jesus vai, a partir deste ponto do Sermão da Montanha, que nós vamos abordar na aula de hoje, Jesus vai destacar alguns exemplos práticos em que a justiça da gente tem que ser diferente para exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. É importante, eu gosto de reforçar este ponto, em todas as aulas eu tenho dito isso, que lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, está escrito que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Nós aprendemos de uma maneira muito clara e objetiva que todo o Velho Testamento, toda a velha aliança, ela apontava para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo aquilo que acontecia na velha aliança tinha o propósito de nos direcionar, como se fosse uma seta dando a direção para a pessoa de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo esteve no nosso meio, ele viveu uma vida santa, uma vida perfeita, e na sua morte e ressurreição, Jesus Cristo cumpre toda a lei. A lei foi 100% cumprida em Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o fim da lei é Cristo. O fim da lei, o fim de toda a aliança antiga é Cristo. Se você quer entender melhor isso, eu te aconselho, eu te indico a leitura de duas cartas da Bíblia, a carta de Paulo aos Gálatas e também a carta aos Hebreus, e você vai ter um entendimento muito mais aprofundado a respeito disso que nós estamos falando agora. Então, em Jesus Cristo, toda a lei foi cumprida. Aquilo que era propósito de Deus, que estivesse presente na nova aliança, que fazia parte da velha aliança e que estivesse presente na nova aliança, aquilo que Deus queria presente na nova aliança foi repetido, reafirmado, foi corroborado por Jesus e ou pelos apóstolos. Acho que essa maneira, no meu entender, essa é a maneira mais segura de nós entendermos o que do Velho Testamento continua valendo no Novo Testamento. Para que não haja confusão e para que a gente não fique à mercê da interpretação pessoal e particular de cada um. Dizer, não, Jesus cumpriu ele aboliu só uma parte da lei e outra não. Não, Jesus cumpriu toda a lei. Naturalmente, que existem princípios da lei que eles continuam tendo valor na nova aliança, no Novo Testamento. Mas esses princípios, quase todos eles, praticamente todos eles, eram princípios morais do Velho Testamento. Os que continuam tendo valor hoje, eles foram repetidos, reafirmados, corroborados por Jesus e ou por seus apóstolos. Dito isso, quero que você entenda isso, por isso que eu tenho repetido. Dito isso, então, nós vamos iniciar o nosso estudo deste ponto do Sermão da Montanha, do capítulo 5, do versículo 21 ao 26, que nós estudamos. Então, a lei já dizia, não matarás. Jesus, porém, nos diz, ele vem e acrescenta algo. Jesus vem e nos diz, eu, porém, vos digo, isso está no versículo 22, eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar ao seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Então perceba que em relação ao princípio, à lei, ao mandamento de não matar, Jesus reafirma, e este princípio é reafirmado em outros momentos na nova aliança, e ele mostrando que a nossa justiça, para exceder a dos escribas e fariseus, não é suficiente só não matar. Como assim, pastor, só não matar? Porque nós não devemos matar, mas Jesus está dizendo que além de não matar, nós não podemos nos irar.
Nós não podemos dar lugar ou permissão para a ira, para a cólera dentro do nosso coração. E tem muitas pessoas que não matam porque elas não têm coragem de matar. Outros não matam porque eles têm medo de serem presos. Se eu matar, eu vou preso. Mas se elas tivessem certeza que não seriam presas, se tivessem certeza que não sofreriam nenhuma consequência, se elas não sentissem nenhum medo, elas matariam, porque o desejo de matar está dentro do coração, alimentado pela raiva, pelo ódio, pela ira, pela cólera. Então Jesus ele diz assim: olha, eu porém vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar, se irar contra o seu irmão, já será réu de juízo. E ele coloca aqui: qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Então veja que Jesus, ele traz para a nova aliança um princípio, um mandamento da velha aliança. Ele reafirma essa verdade dizendo que nós não podemos matar, mas para nossa justiça exceder a dos escribas e dos fariseus, não basta só não matar. Nós temos que ser vigilantes, vigiar o nosso sentimento e o nosso coração e não permitir que a cólera, que a ira, que a raiva, que o ódio encontre lugar nos nossos corações. Você sabe muito bem que existem muitas coisas que acontecem ao nosso redor que podem motivar o surgimento desses sentimentos ruins dentro de nós. Por isso nós temos que estar sempre atentos e vigilantes e, como diz a própria palavra de Deus, não darmos lugar ao diabo. Quando você permite que o ódio, a cólera, a ira entre no seu coração, você já está pecando mesmo sem ter matado. Então, a nossa prudência e o nosso cuidado precisa ir além do não matar. Nós precisamos estar vigilantes com o nosso sentimento, com o sentimento que ronda o nosso coração. Todas as vezes que você perceber que o ódio, a ira, a cólera está procurando um lugar no seu coração, rejeite, repreenda, lança isso fora do seu coração, não dê lugar a esses sentimentos malignos em sua vida, para que você não esteja pecando contra o Senhor nosso Deus. Eu quero que você pegue a sua revista e veja comigo na página 20, você que tem a revista. Na página 20 nós vamos ler naquele ponto 1.4, a lei e a graça. Lá está escrito assim: a graça de Deus não nos libera da obrigação de obedecer às leis morais do Criador. A graça não é uma licença para a desobediência. Claro que não, a graça não é uma licença para a desobediência. Como eu disse, vários conceitos e princípios e valores da antiga aliança do Velho Testamento foram reafirmados por Deus através de Jesus e dos seus apóstolos. Então elas têm valor no Novo Testamento. Então a graça não é uma permissão para viver fazendo errado. O próprio apóstolo Paulo diz assim: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma, né? Então, essa afirmação aqui, ela é verdadeira. A graça não é uma licença para a desobediência, mas a porta que Deus nos abre para a possibilidade de vivermos uma vida santa diante dele. A nova aliança inclui mandamentos, determinações, ou seja, a lei moral. Jesus e não Moisés, foi Jesus e não Moisés que disse: se me amardes, obedecereis os meus mandamentos, disse o Senhor Jesus lá em João, capítulo 14, versículo 15. E ainda disse mais: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João capítulo 14, versículo 21. Então perceba que, ainda que a lei tenha sido toda cumprida, e o Velho Testamento, a velha aliança tenha sido concluída, na nova aliança, nós temos
a lei do Senhor Jesus Cristo, a lei de Deus dada através de Jesus e dos apóstolos. Na nova aliança também se exige obediência. Na nova aliança também temos que ser obedientes a Deus, temos que ser obedientes à vontade de Deus. E toda esta vontade está revelada através de Jesus Cristo e através dos seus apóstolos. Indo aqui para o último parágrafo, ainda no 1.4, na página 20, o último parágrafo diz assim: quando Jesus cumpriu a lei, foram abolidas as leis cerimoniais que apontavam para o sacrifício de Cristo e as leis regimentais. A lei moral, ou seja, o aspecto moral da lei, permanece no Novo Testamento. Por que permanece? Porque, repito, foi reafirmado, foi corroborado por Jesus e ou pelos apóstolos. Ok? 1.5. A maldição da lei. Página 20 ainda. Diz assim: a maldição da lei de que fala o apóstolo Paulo em Gálatas 3,13 diz respeito às sanções punitivas a que estamos sujeitos por não podermos cumprir toda a lei. Ao cumprir as exigências da lei para nós, Cristo removeu a maldição da lei para longe de nós. A graça de Deus não é chancelada para a anarquia. Os mandamentos de Deus devem ser vividos, mas não mais como um peso. Não somos salvos por obedecer aos mandamentos divinos, mas somos salvos para vivermos segundo os mandamentos divinos. Não somos salvos para viver licenciosamente, mas para viver uma nova vida em Cristo. Ok? Então, tudo que eu comentei explica o que nós acabamos de ler. Na página 21.2, cólera, o passo para o homicídio. 2.1, não matarás. O sexto mandamento, não matarás, me permita ler novamente. O sexto mandamento, lá dos 10 mandamentos, mencionado nessa passagem por Jesus, significa não assassinarás. Esse é o sentido do vocábulo hebraico traduzido por não matarás, lá no Antigo Testamento, né? E reproduzido por Jesus a seus discípulos. Então veja que Jesus reafirmou aos seus discípulos o mandamento. Trata-se de... ele está se referindo a matar intencionalmente. Jesus repete o mandamento, no entanto, e em seguida aprofunda mais ainda o seu significado para os seus discípulos. Ele afirma que qualquer pessoa que sem motivo está encolerizada contra o seu irmão já tem o homicídio estabelecido em seu coração. É o que nós comentamos agora há pouco na nossa aula. Mesmo que não venha a cometer o homicídio, já o cometeu no seu coração, sendo por isso já réu do juízo divino. Mateus 5:22. E mais, com essa afirmação, Jesus está ressaltando também o fato de que a cólera é o passo para o homicídio, de maneira que evitar a cólera nos levará a evitar a cometer o homicídio. Continuando a leitura, 2.2, sem motivo. Você precisa entender isso de uma maneira correta, tá? Jesus não é contra o irar-se diante de uma injustiça cometida. Ele não condena a indignação. O que Jesus está combatendo é a ira sem motivo ou sem moderação. Naturalmente, nós precisamos ser bastante criteriosos aqui, porque senão todo mundo que se irá vai dizer, mas eu tive motivo para me irar, né? Então a gente tem que ser bem cuidadoso, não se ater só a esse versículo, mas a outros versículos que falam a respeito deste assunto. O termo traduzido aqui por sem motivo é a palavra grega eike, que significa literalmente sem causa, sem nenhum bom efeito e sem moderação. Eis aqui, portanto, no próprio sentido desse vocábulo, 3 critérios para avaliarmos se a nossa ira é ilícita, se ela é incorreta ou não. Em primeiro lugar, devemos nos perguntar, ela é baseada em uma causa coerente? Em segundo lugar,
ela terá um bom efeito? A minha indignação vai ter um bom efeito ou vai causar ainda mais males, mais problemas, uma situação ainda pior? E em terceiro lugar, ela se manifesta com moderação ou é uma ira desgovernada? Então isso nós temos que levar em consideração. O que é mais sensato, o que é mais correto, se nós queremos realmente ser precavidos, é não dar lugar à ira, como diz o apóstolo São Paulo na palavra do Senhor nosso Deus. 2.3. Raca e louco. Duas expressões usadas por Jesus. Aqui vale um comentário antes de eu fazer a leitura. Não, vamos fazer assim, vou ler, depois eu comento. As expressões raca e louco, que aparecem no versículo, estavam entre as mais odiosas expressões usadas nos dias de Jesus para se referir a alguém, sendo que a segunda expressão, louco, era considerada pior ainda, conforme o contexto religioso judaico daquela época. Raca. Raca era um insulto de zombaria e desdém, cujo significado era indigno. Tal insulto, dependendo do caso, era passível de julgamento pelo Sinédrio, tribunal do judeu, nos dias de Jesus. Já a expressão moros, traduzida como louco nessa passagem, dentro do contexto religioso judaico da época, era mais do que uma zombaria. Enquanto raca significava uma pessoa indigna de ser honrada, louco era uma pessoa indigna de ser amada, uma pessoa profana, o réprobo, um filho do inferno. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que quem chamasse a seu irmão de raca poderia ser apenas réu do sinédrio. Mas quem chamasse seu irmão em um momento de ira, um momento de cólera, sem motivo, de louco, a não ser que se arrependesse diante de Deus e se retratasse diante do seu irmão, não seria digno do sinédrio, mas seria réu do juízo de Deus, do juízo divino. Essa pessoa estaria cometendo um assassinato pela língua. Então veja que muitas vezes nós não matamos pessoas com uma arma ou com uma faca, mas matamos pessoas com aquilo que falamos com a nossa boca. Pense nisso. Indo para o final, página 21.3, a oferta no altar e os processos legais. Reconciliação antes da adoração. Jesus afirma que se um judeu trouxesse uma oferta para o templo para ser apresentada no altar das ofertas e recordasse que um irmão tinha algo contra ele, deveria primeiro ir até seu irmão, reconciliar-se com ele, para só depois apresentar sua oferta diante do altar. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Essa oferta no altar era uma oferta de adoração a Deus. Logo, Jesus está dizendo que a adoração não será aceita por Deus, não será aceita por Deus se há algum irmão que se sente ofendido pelo adorador, que está magoado com o adorador por algo que ele fez ou disse lá atrás, porque o problema entre eles ainda não foi resolvido. Ou seja, não há relacionamento com Deus se não há um bom relacionamento com o meu irmão. Nós temos que entender isso. A gente não pode achar normal não gostar das pessoas, brigar com as pessoas, odiar, não conversar e achar que não estando bem com as pessoas, a gente pode estar bem com Deus. Não. A palavra de Deus diz assim, no que depender de vocês, tenha paz para com todos. E nós temos que entender que o relacionamento com Deus, o relacionamento vertical, que é o relacionamento com Deus, ele depende do horizontal, que é o meu relacionamento com o meu irmão. Como eu mencionei na aula anterior, como que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo? 3.2, página 21 aí, os cristãos e os processos legais. Nos versículos 25 e 26, Jesus se refere a outro caso. O contexto aqui já não é adoração, mas as disputas nos tribunais. Ele declara que seus discípulos devem resolver suas eventuais desavenças entre si, para que não aconteça
de um deles levar a questão às barras dos tribunais, o que fará com que, inevitavelmente, um dos dois vá para a prisão, onde pagará até o último centavo pelo que fez. Antes de enfrentar qualquer disputa judicial, o cristão deve buscar a reconciliação e deve fazê-lo o mais depressa possível, tá entendendo? Reconciliação. O apóstolo Paulo advertiria décadas depois os cristãos em Corinto sobre o mesmo assunto. Leia lá 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 1 ao 11. Para nós concluirmos, página 22. Como podemos ver, por trás do pecado de homicídio há uma série de atitudes de coração que nem sempre se materializam em um homicídio, mas que se manifestam também de outras formas no nosso dia a dia. E muitas vezes as pessoas nem se dão conta disso. Essas atitudes se manifestam na ira desgovernada, no rancor, na ofensa, nas disputas intensas, na falta de perdão, em um espírito vingativo, nas brigas desnecessárias nos tribunais, quando tudo poderia ter sido resolvido antes entre os irmãos. Devemos ser pacificadores e misericordiosos. Aprendemos isso na primeira aula lá, e está em Mateus 5, versículo 7 e versículo 9. Que Deus nos ajude a vivermos em profundidade e plenitude a vontade de Deus para as nossas vidas. Pai, terminamos a aula. Que tudo que nós conversamos e aprendemos possa ficar gravado nos nossos corações e nos ajudar a vivermos uma vida que seja agradável ao Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.